Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mudanças de fases e quais são as energias envolvidas nessas mudanças de fases. Para isso, eu vou falar da mudança de fase da água, ali bem do início, é apenas uma introdução ao tema de mudanças de fases e quais as energias envolvidas nessas mudanças de fases. Então, inclusive, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos a respeito desse tema, combinadinho? Então, para que a gente possa aprender aí sobre o tema de hoje, se liga só no esqueminha bem legal que eu preparei especialmente para vocês. Se liga só. Bom, então, para que a gente entenda um pouquinho sobre essa mudança de fase e quais são as energias envolvidas, eu coloquei aqui um diagrama aqui bem facinho, tá? Onde a gente faz o seguinte experimento. Vamos imaginar que a gente está aquecendo um cubinho de gelo. Então aqui, ó, eu estou representando um cubinho de gelo e eu vou aquecer esse cubinho de gelo até ele evaporar, até ele entrar completamente em ebulição e virar um vapor. Vamos ver o que acontece. Olha, aqui neste gráfico a gente tem, na verdade, um eixo de temperatura e esse Q aqui, na verdade, ele está representando a quantidade de calor adicionado, tá? Que a gente vai calcular. Então aqui a gente está definindo quais são as energias envolvidas nesse processo do gelo sair ali do seu estado sólido e chegar ali até no seu estado vapor. Vamos observar o que acontece. Primeiramente, observe que aqui eu tenho o gelinho, certo? Ele está na fase sólida. Veja que aqui eu comecei o nosso experimento aqui, ó, com 20 graus negativo, tá? Então, eu tenho ali 20 graus negativos, estou aumentando a temperatura até chegar em 0 graus. Por que até chegar em 0 graus? De menos 20 graus aqui até 0 graus, o que eu tenho? Eu tenho o gelo aquecendo, mas eu só tenho gelo, ele está na fase sólida, só aparece o gelo ali. Então, veja, eu tenho um aumento da temperatura aqui, ó, de A para B, então aqui de menos 20 até 0 graus, eu tenho aqui, na verdade, a mudança de A para B. Então, eu saio aqui, ó, de gelo, continuo em gelo sólido. Quando chega em 0 graus, não há mudança de temperatura. Observe que nessa faixa aqui, ó, eu não tenho mudança de temperatura, né? De B para C. Ele simplesmente está saindo da fase sólida e indo para a fase líquida. Então, enquanto o gelo está derretendo, não há mudança de temperatura. Ele continua ali, então, de B para C, na verdade, ele vai sempre ficar ali em 0 graus. Ah, professora, mas o que está acontecendo lá? Ali, na verdade, você está aplicando uma energia, mas a gente já vai falar sobre isso e vai calcular isso. Todo gelo se transformou em líquido? Sim. Então, se todo gelo se transformou em líquido, aí sim continua aumentando a temperatura da água. Então, aí ela sai aqui de 0 para 100 e desse de 0 para 100 eu só tenho o quê? Água líquida. Então, há um aumento da temperatura aqui, ó, de C para D. C para D, na verdade, representa a água líquida, em que há a mudança de temperatura, que vai de 0 graus e vai até 100 graus Celsius. Então, aqui, nesta parte, eu só tenho água líquida. Bem, ele chega lá em 100 graus, o que acontece? A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus, né? Então, ela começa a entrar em ebulição em 100 graus? Sim, começa a entrar em ebulição em 100 graus. Porém, enquanto toda a água líquida não vira vapor, então ela não evapora por completo, a temperatura não muda e continua em 100 graus. Então, aqui, olha, de D para E, eu não tenho mudança de temperatura, eu só tenho ali a temperatura de 100 graus. Só que aqui, ó, está aumentando a quantidade de energia, que é isso que a gente vai calcular. Na verdade, essas mudanças de estado do gelo sólido para a água líquida e da água líquida para ela entrar em vapor, essas mudanças de estado são chamadas de mudanças de fases. E o que é a mudança de fase? É qualquer parte de um sistema
que pareça uniforme, ou seja, que é homogêneo. Então, quando eu tenho ali, ó, a água na forma de gelo, né, a água na forma sólida, significa que aqui eu tenho uma fase. Quando eu tenho a água na forma líquida, significa que eu tenho ela em outra fase. Aqui, quando ela está saindo da fase sólida e indo para a fase líquida, que é aqui na parte de fusão, você consegue encontrar as duas fases presentes, tanto ela sólida quanto ela líquida. Então, você encontra duas fases, só que ela sólida é uma fase e a água líquida é outra fase. Assim como quando ela entra em ebulição, ela no seu estado gasoso já representa uma outra fase da água. Agora vamos entender quais são as energias envolvidas nessas mudanças de fase. Se liga só. Vamos agora calcular qual é a quantidade de energia envolvida em cada etapa desse diagrama. Veja aqui, olha, de menos 20 graus até 100 graus, que é a etapa aqui, olha, de A para B, o que eu tenho? Eu tenho apenas o gelo aquecendo, mas ele continua no seu estado gelo, no seu estado sólido, ele não altera esta fase. Então, eu só tenho o aquecimento desse gelo. Agora, qual é a quantidade de energia? Porque veja aqui, olha, no eixo X, o que eu tinha? Eu tinha a quantidade de energia, ou seja, qual é o calor adicionado. Eu estou colocando temperatura, mas qual é o calor adicionado aí? Qual é a energia adicionada aí para que haja um aquecimento desse gelo aqui, ó, de menos 20 até 0 graus. Veja, é por isso que eu coloquei essa tabelinha. Nessa tabelinha aqui que eu tenho, ó, calor específico do gelo. Esse calor específico do gelo, olha, ele corresponde a 0,48 calorias por grama por graus Celsius. Agora, imagine que para facilitar, vamos imaginar que na verdade a gente tem 1 grama de gelo, tá? Então é essa situação que a gente vai imaginar. Então veja, se eu tenho aqui, olha, vamos calcular de A para B, ou seja, só o gelo aquecendo. Aqui eu tenho 0,48 calorias por grama por grau Celsius. Veja, eu quero saber qual é esse calor adicionado aqui, olha, de A para B. Ou seja, se eu quero saber qual é a energia ou qual é o calor, eu só quero saber qual é a quantidade de caloria. Então, aqui, veja, se eu quero saber só a quantidade de caloria aqui no final, só tem que me sobrar aqui caloria, certo? Se eu tenho aqui que eu estou aquecendo 1 grama de gelo, aqui é caloria por grama, não é? Então, quanto que eu estou aquecendo? Ó, 1 grama. E qual é a alteração de temperatura que eu tenho aqui, ó, de menos 20 para 0? Eu vou ter, na verdade, aqui uma alteração aqui, ó, de 20 graus Celsius, certo? Então, se eu tenho uma alteração de 20 graus Celsius, significa que eu posso cortar aqui, ó, grama, grama, aqui posso cortar graus Celsius com graus Celsius. Quando eu faço aqui, ó, 0,48 vezes 1 vezes 20, na verdade, eu vou ter aqui 9,6 calorias. Então, essa é a energia envolvida aqui para aquecer o gelo de menos 20 para 0. Bom, e se você não entende sobre calor específico, não faz ideia do que seja isso, assista aos vídeos que eu já tenho aqui no canal que começa a falar sobre esse tema, belezinha? Bom, então aqui, olha, de A para B, eu tenho, na verdade, aqui uma energia envolvida aqui de 9,6 calorias. Agora, já vamos calcular aqui, ó, de B para C. De B para C, na verdade, só está tendo a mudança de fase, né, de gelo para água, porque a temperatura não se altera. Veja que está aqui em 0 graus. Então, se a temperatura não se altera, veja, aqui eu tenho nessa tabelinha, ó, calor de fusão do gelo. Isso aqui realmente é um valor tabelado, tá, gente? Então, é só você buscar em alguma referência, por exemplo, como esta daqui, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aí para vocês. Então, veja, de B para C, o que eu tenho? De B para C, eu só tenho a fusão do gelo. Não há alteração de temperatura. Se não há alteração de temperatura, veja que aqui nem tem nada de graus Celsius, né? Por quê? Porque o calor envolvido é apenas 80 calorias por grama. Não há alteração de temperatura. Então, se
80 calorias por grama, se eu estou pensando em 1 grama de gelo, significa que aqui, na verdade, eu tenho o quê? 80 calorias envolvidas aqui na transformação do gelo para água líquida. Por quê? Porque eu estou falando de 1 grama. Claro, se fosse 2 gramas, seria o quê? 80 vezes 2, teria 160 calorias e assim por diante. Vamos calcular o restante. Veja que aqui, ó, de C para D, o que eu tenho? Apenas o aquecimento da água. Veja na tabelinha, ó, calor específico da água líquida. Significa que eu tenho 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 caloria por grama por graus Celsius, eu quero chegar na quantidade de energia adicionada aqui, olha, de C para D. Lembra que C para D é só o aquecimento da água, não muda de fase, eu só tenho água líquida aí. Então, o que acontece? Eu estou falando de 1 grama, né? Continuo com 1 grama, não perdi material, nada. Então, aqui, ó, vezes 1 grama, se grama tá embaixo, grama tá em cima aqui, vezes graus Celsius. Qual é aqui, olha, a mudança de temperatura que eu tenho de 0 para 100 graus? Final menos inicial, né? Eu tenho aqui 100 graus de mudança de temperatura. Isso vai ser igual a quanto? Veja, corto grama com corto grama aqui. Corto graus Celsius com graus Celsius, aqui na verdade eu vou ter o quê? 100 calorias. Então, olha, neste aquecimento da água aqui, olha, de C para D, eu na verdade aqui, ó, vou ter o envolvimento de 100 calorias. Agora, vamos ver ali, ó, de D para E. De D para E, o que está acontecendo? Não há mudança de temperatura, porque fica aqui, ó, em 100 graus. Porém, a mudança de fase, a água sai de líquida para vapor, ou seja, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, calor de vaporização, só tem mudança de fase, não tem mudança de temperatura. Então, nesse caso, é 540 calorias por grama. Eu não estou falando de 1 grama de água. Se eu estou falando de 1 grama de água, significa que aqui, ó, eu vou ter de D para E uma variação aqui de energia de 540 calorias para sair aqui, ó, de água líquida para água em forma de vapor. Ok, galera? Belezinha? E olha, aqui eu não tenho uma temperatura final, mas vamos supor que eu continuo aquecendo esse vapor. E aí chega ali, ó, em 120 graus. Veja que aqui, ó, eu tenho um calor específico do vapor de água. Se eu quiser aqui aumentar um valor aqui, em, por exemplo, aqui de 100 para 120, 120 menos 100, eu tenho um aumento de temperatura aqui de 20 graus, certo? Então, vamos imaginar aqui que esse outro ponto aqui seja F. Então, estou só aquecendo este vapor, não tem aqui alteração de fase, estou na mesma fase, que é a água ali na forma gasosa. Agora, nesse caso aqui, se eu for encaixar aqui um de E para F, o que eu tenho? Eu tenho 0,48 calorias por grama por grau Celsius. Veja, eu quero saber a quantidade de energia final. Então, eu quero saber aqui calorias. Então, eu faço essa continha. Veja, estou falando de 1 grama, não perdi o material, tinha lá 1 grama de gelo e continuou até chegar em vapor. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a temperatura em 20 graus. Então, 120 menos 100, eu tenho a mudança de 20 graus de temperatura. Então, aqui, ó, corta, corta, e aqui corta, corta. Então, eu tenho 0,48 vezes 1 vezes 20, vai dar aqui também 9,6 calorias. Galera, eu espero que você tenha gostado, curtido, aprendido. Compartilha com os amigos para que eles também possam aprender com esse canal, porque esse é o nosso objetivo. Até o nosso próximo vídeo.